Olá! O acordo que proíbe o uso de sacos plásticos em supermercados foi aprovado em janeiro de 2012. A proposta causa polêmica entre os consumidores e donos de indústrias plásticas. Afinal, este material pode ser utilizado de forma sustentável? Para a maioria dos consumidores, o acordo não foi decidido de forma transparente. A proibição das sacolas plásticas é o tema do Checkmate de hoje. Para esclarecer sobre o assunto, eu recebo Silvia Rolim, engenheira química e assessora técnica do Instituto Socioambiental dos Plásticos, Plastivida. Silvia, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Obrigada, Kleber. É um prazer para a Plastivida estar aqui presente conversando com vocês. Silvia, o preço das sacolas plásticas está embutido aos produtos nas prateleiras. O correto não seria o estabelecimento oferecer gratuitamente? Sem a menor dúvida, ou seja, o consumidor, é o direito do consumidor, pois ele vai fazer as compras e ele tem que ter onde transportar as compras que ele faz. E muito mais, levando em consideração que esse custo das sacolas plásticas já está embutido mesmo no preço dos produtos. Então, é o direito, sim, é o correto. Por que as sacolas plásticas permanecem por tanto tempo sem que o assunto fosse questionado? As sacolas plásticas são, sem dúvida, as campeãs em praticidade para o transporte das compras nos supermercados. Acontece que, ao longo dos anos, os supermercados, querendo baratear o custo das sacolas plásticas, foram cada vez exigindo, digamos, mais, como posso dizer, mais economia na sacola. E com isso as sacolas foram ficando menos despesas, perderam qualidade e aí a população começou a utilizar em duplicidade ou utilizar a sacola, subutilizar a capacidade da sacola. Com isso as sacolas se tornaram uma coisa indesejável. Silvia, existem vários tipos de plásticos, o verde de cana, o biodegradável de milho, o oxo biodegradável. Quais são as diferenças entre eles? Qual é o melhor para o meio ambiente? A diferença entre eles são as fontes das matérias-primas, por exemplo, o plástico de cana ou o plástico biodegradável, ou seja, tem matérias-primas diferentes, tem o plástico do petróleo, tem o plástico de cana-de-açúcar, de milho ou o próprio óxido degradável. E as principais diferenças são as propriedades que você vai obter nos produtos finais. E também qual é o destino correto de cada um desses tipos plásticos. Ou seja, os plásticos biodegradáveis têm que ir para a compostagem e os plásticos que não são biodegradáveis têm que ir para a reciclagem mecânica de plásticos. No caso das sacolas biodegradáveis, no caso se decompõe mais rápido na natureza, no caso, ao invés daquelas sacolas de matéria-prima comum que demoram cerca de 200 anos para se decompor, qual que é a matéria-prima dessas sacolas biodegradáveis? A matéria-prima das sacolas biodegradáveis podem ser várias. A mais comum pode ser milho, pode ser várias, mas a questão mais que nada da matéria-prima, que não faz a diferença, ou seja, a partir do momento que a sacola seja biodegradável, é sim a destinação final. A compostagem no Brasil ainda é inexistente. Então, essa é uma alternativa. Quando você usa uma sacola plástica biodegradável, ela não tem um destino adequado ambientalmente para o seu fim de vida útil. O preço já está embutido nessas sacolas normais que nós carregamos os produtos dos supermercados. Com essa graduação de retirada das sacolas plásticas, os donos de supermercados, os estabelecimentos, começaram a cobrar cerca de 20 centavos cada sacola. No caso, o consumidor já paga, já que o preço já está embutido. O consumidor pagaria 2 por 2, é isso? Paga duas vezes, ou seja, o preço dos produtos não se viu diminuído em função da não distribuição das sacolas plásticas e ainda por cima é cobrada a sacola, seja a sacola retornável, seja a sacola biodegradável, a partir do momento que é cobrada, ou seja, o supermercado está ganhando também na venda desse outro material para o transporte das suas mercadorias. E, Silvia, qual é o destino dessas sacolas plásticas? O destino correto de sacola plástica do supermercado é a reciclagem, nenhum outro, ou seja, fora, claro, embalar o lixo das residências. Hoje, em São Paulo, mais de 80% da população embala o seu lixo doméstico em sacola plástica do supermercado. E isso é excelente. Aliás, é um dos melhores usos que pode ser dado à sacola, uma vez que você já utilizou para transportar as suas compras. Porque o lixo urbano, segundo o Ministério da Saúde, o saco plástico, de fato, é a embalagem mais adequada
para levar esse resíduo da sua casa até o aterro sanitário, evitando assim problemas de saúde pública, e problemas sérios de saúde pública. Ou seja, o lixo, para ser transportado das residências até o aterro sanitário ou até as estações de tratamento que tenha, a embalagem adequada é o saco plástico. Tanto faz se é saco plástico de saco de lixo, de sacola de lixo, como de sacola de supermercado. Os sacos de lixos também são uma forma de transportar todos esses resíduos para os aterros sanitários. Você disse que ele, no caso, evitaria as doenças de saúde pública. Quais seriam essas doenças, no caso? Doenças transmitidas por ratos, baratas, mosquito, mosca, varejeira, etc. São um sem fim de doenças que são vetores, são conhecidas como vetores, e que de fato disseminam na população um número muito grande de doenças e que tem forte grau de contágio. Então, realmente é o Ministério da Saúde que reconhece no saco plástico a melhor embalagem para o resíduo sólido urbano, ou seja, o resíduo sólido urbano das nossas casas necessita, assim, obrigatoriamente de ser embalado para ser transportado e poder ser levado no aterro sanitário ou em qualquer outra estação de triagem de materiais que seja. Mas o lixo precisa ser embalado, e o plástico é o material mais seguro para a população por uma questão de saúde pública. Quando o acordo foi feito com a Associação Paulista de Supermercados e o governo do estado de São Paulo, de que forma que isso afetou a indústria plástica? Isso afeta no sentido de que o acordo foi feito com uma base pseudo-ambiental, mas que de fato o pano de fundo de fato é uma questão econômica. É um custo alto para o supermercado que ele está querendo transferir para o consumidor. Então, ou seja, afeta a indústria, sem dúvida que afeta a indústria sim, mas afeta bem mais também o consumidor, porque o consumidor é que vai arcar com esse custo. Recentemente, no site do Plastivida, foi publicado da seguinte forma: os consumidores têm direito de, quando está dentro de um estabelecimento do supermercado, no caso, ele deve exigir a sacola plástica. De que forma que o consumidor pode pedir, reivindicar este direito? Muito fácil, aliás, o consumidor nem imagina que tem todo esse potencial. Se ele, quando vai fazer a compra, ele não tem uma sacola, ele não levou consigo uma sacola retornável, o que acontece muitas vezes em função do imprevisível, né, de você estar na rua, saiu do serviço, passa no supermercado, vai comprar alguma coisa. Se você não tem uma sacola retornável, você deve exigir. E se o supermercado não fornecer a sacola retornável, é só deixar as compras ali no caixa e ir embora. Meia dúzia de consumidores que façam essa ação, e no dia seguinte os supermercados estão disponibilizando sacola para todo mundo sem nenhum tipo de problema. Exatamente. Então, no Instituto Socioambiental dos Plásticos, o Plastivida, no site também tem várias informações. Vocês fizeram um estudo recentemente sobre os micro-organismos e os fungos que se proliferam nas sacolas ecobags, aquelas famosas sacolas retornáveis, e em caixas de papelão. Como que foi feito esse estudo, Silvia? Esse estudo foi feito por uma empresa chamada Microbiotécnica. Ele coletou amostras de caixas de papelão, de sacolas de pano, de sacolas plásticas convencionais, dessas tipo camiseta, e caixas de papelão. E em 5 regiões da cidade, em 50 supermercados, teve uma colheita de amostras auditada pela Bureau Veritas e foram feitas análises laboratoriais. E o resultado indicou que as caixas de papelão têm 8 vezes mais contaminação por bactérias, fungos, etc. O potencial de contaminação é de 8 a 12 vezes, a depender do micro-organismo, mas o potencial de contaminação das caixas de papelão é muito forte. O mesmo acontece com as sacolas de pano. Por quê? Porque as sacolas de panos, elas não são usualmente lavadas e higienizadas a cada compra que o consumidor faz. Então, quando você vai no supermercado e usa aquela sacola uma vez, 2 vezes e não faz a higienização, e você transportou ali uma carne, um peixe, um frango, um legume, e ele molhou, etc., fica aquele caldo, aquela sopa de bactérias. Então, isso apresenta um sério risco para a saúde dos consumidores. Proibir sacolas plásticas no comércio é uma tendência mundial. Você não acredita que, se o Brasil continuar a distribuição, vamos ser vistos como um país poluidor?
Novamente digo, eu não acho que proibir sacolas plásticas seja uma tendência mundial. Sem a menor dúvida, há uma conscientização da necessidade da redução do uso excessivo, do descarte correto, etc. Mas eu acho que o Brasil vai ser visto como poluidor, como país poluidor, se ele efetivamente não reciclar essas sacolas, não destinar corretamente, não tiver um destino adequado para não só sacolas plásticas, todos os materiais recicláveis. Agora, também acredito que com a Política Nacional de Resíduos Sólidos que está sendo implementada agora, eu acho que realmente o Brasil tende a ter em pouco nos próximos 2, 3 anos uma mudança, uma percepção mundial de que está fazendo alguma coisa mesmo pelos seus resíduos sólidos. A decomposição do plástico leva até 200 anos. Não seria melhor evitar o seu uso? Gostaria, Silvia, que você respondesse isso, mas só no próximo bloco. O Cheque Mate volta já. O Cheque Mate está de volta com Silvia Rolim, engenheira química e assessora técnica do Instituto Plastivida. Silvia, pelo tempo não seria melhor evitar o uso do plástico? De jeito nenhum. Eu acho que justamente essa capacidade que o plástico tem de perdurar ao longo das décadas é que dá a ele a possibilidade de ser reciclado, reutilizado e transformado em matéria-prima para a obtenção de novos produtos, ou até para a geração de energia térmica ou energia elétrica. Não acho que a decomposição, que o tempo de duração do material seja uma característica que diga contra, ao contrário, a favor do plástico. Os supermercados oferecem ao consumidor como opção as caixas de papelão. Essa alternativa ajudaria no meio ambiente? Não ajudaria no meio ambiente e mais, ou seja, como a gente já acabou de falar, tem uma questão de saúde muito forte, ou seja, que as caixas de papelão, principalmente quando elas transportavam produtos de limpeza e na questão do acondicionamento, onde é que essas caixas estavam, elas podem estar muito contaminadas e oferecer sérios riscos para a saúde. E com respeito ao meio ambiente, essas caixas que antigamente eram encaminhadas para a reciclagem, pois o supermercado é obrigado a destinar o resíduo que ele gera, destinar corretamente, essas sacolas agora não vão mais, essas caixas não vão mais para a reciclagem, elas vão para o aterro sanitário. Você disse na questão anterior que o acordo foi pseudoambiental. O que existe por trás desse acordo? O acordo não existe nada mais do que o interesse econômico do supermercado em transferir o valor da conta, ou seja, ele não quer mais ter que fornecer para o consumidor a sacola, ele não quer mais esse custo, então ele está transferindo esse custo das sacolas para o consumidor, com a bandeira ambiental. O que o consumidor que utiliza, no caso, o consumidor que utiliza as sacolas retornáveis, tem a sensação de que está colaborando efetivamente com o meio ambiente. Você acredita que este status que vem sendo adquirido pode ser mudado? Na verdade, o consumidor que utiliza uma sacola retornável está fazendo alguma coisa, não somos contra as sacolas retornáveis, ou seja, o uso da sacola retornável é uma alternativa boa, ou seja, todo consumidor que tiver à sua disposição uma sacola retornável e quiser utilizá-la, pode utilizá-la e deve utilizá-la. Agora, todos os consumidores que não carregam sempre ou que vão fazer uma compra inesperada e vão no supermercado e não têm uma sacola retornável, eles têm direito a ter uma sacola gratuita que eles possam levar e transportar o seu material, ou seja, as suas compras. E, além disso, poder reutilizá-la, inclusive, para destinar o seu resíduo sólido de casa. Como a sociedade atual pode ser conscientizada do uso sustentável do plástico sem que isso ocorra de forma obrigatória? Olha, justamente através desses programas, como, por exemplo, a Escola de Consumo Consciente e Responsável de Sacolas Plásticas, com programas de conscientização e educação ambiental, que de fato é o principal nó que está por trás de tudo isso. Ou seja, se nós fôssemos cidadãos conscientes e fizéssemos o uso adequado e justo daquilo que nós precisamos, nós estaríamos passando por tudo isso. Então, realmente, a educação é a resposta, é a saída, e para isso, justamente, a Plastivida lançou a Escola de Consumo Responsável de Sacolas Plásticas. Você disse que o Instituto Plastivida tem um grande uso, no caso,
grande poder na conscientização de uso dos plásticos. Qual seria o conteúdo oferecido nesses projetos do Instituto? São conteúdos para professores, para temas de aula, ou seja, o que é sustentabilidade, como que é o consumo consciente, como devo descartar corretamente os materiais recicláveis, quais são as diferenças, que tipos de plástico existem, quais são as aplicações, os benefícios, ou seja, tudo, ou seja, todo, desde a extração da matéria-prima até o descarte final e produção de novos produtos, ou seja, todo esse tipo de informação que se dá para o consumidor final, não só, ou seja, obviamente que o foco é nos plásticos, mas de todos os materiais recicláveis e da questão do consumo consciente e o descarte correto dos materiais recicláveis, incluindo, claro, sacolas plásticas. Recentemente, eu costumo ler em bastante revistas e artigos que o plástico é o grande vilão do meio ambiente. Você concorda com essa afirmação? Sem a menor dúvida, não concordo. De jeito nenhum, o grande vilão do meio ambiente somos nós, a partir do momento que a gente não se comporta com consciência ambiental e não tem uma postura consciente ambientalmente falando. Ou seja, não é o plástico que é o culpado, tanto que o CONAR tirou aquela propaganda, ou seja, a questão de que vamos tirar o plástico do sufoco, vamos tirar o mundo do sufoco. Por que se retirou essa propaganda? Porque de fato isso não é uma verdade. De jeito nenhum, não é o plástico que está sufocando o mundo. Sem a menor dúvida, nós temos que combater o desperdício, nós temos que combater o descarte incorreto, nós temos que enviar todo esse plástico para a reciclagem, mas não é o plástico, é o ser humano e é a falta de educação e de alternativas, e nunca o material. No caso, a coleta seletiva já seria um grande passo para a conscientização para o uso do plástico? Não só um grande passo, senão que indispensável passo, tanto quanto a educação ambiental. E eles caminham juntos, ou seja, a gente depende do consumidor final ser consciente e participar da coleta seletiva e descartar corretamente esse plástico. Então, por exemplo, coleta seletiva é mais um dos itens lá da Escola de Consumo Responsável. Então, coleta seletiva, justamente com a educação ambiental, está resolvido o problema de todos os materiais recicláveis, não só dos plásticos, de todo e qualquer material reciclável. Só com isso a gente garante realmente a sustentabilidade do planeta, com consciência ambiental e coleta seletiva. Como fazer essa conscientização da sociedade, Silvia? Através de programas, ou seja, através de parceria com prefeituras, através de divulgação desse tipo de atitudes e de municípios, por exemplo, que já tenham essa questão bem resolvida, seja por programas de educação ambiental, seja por programas de coleta seletiva, com inclusão de catadores, ou seja, tem vários modelos que são bem sucedidos quanto à destinação correta de todos os materiais recicláveis. E de fato, ou seja, uma boa gestão dos resíduos sólidos dos municípios, com participação da população, com educação ambiental, com coleta seletiva, ou seja, quando você une todas essas alternativas, você de fato tem uma sociedade mais sustentável. O Plástico de Vida vai a favor dos plásticos, defende. Ele tem algum projeto conveniado ao governo do estado de São Paulo para ajudar, no caso, a população a conscientizar o uso dos resíduos, tanto os plásticos como outros resíduos também despejados da natureza? Bom, por exemplo, a Escola de Consumo Responsável é uma plataforma online para todo o país, não só para o estado de São Paulo. Especificamente no município de São Paulo, nós temos vários projetos de coleta seletiva com participação de cooperativas de catadores. A Plástico de Vida mantém esses projetos, e não só de coleta seletiva de plástico, e sim também de outros materiais. É claro que também inclui plástico, mas nós tratamos de todos os materiais recicláveis. Mas eu acho que eu acho que é mais importante que em São Paulo, no estado de São Paulo, é a plataforma online para todo o país. Ou seja, não é uma cidade ou uma região, é o país inteiro que tem acesso a todo esse material que está disponível lá. Realmente recomendo. Escola de Consumo Responsável.org.br. Silvia, os consumidores, alguns criticaram esse acordo feito com a APAS e o governo, outros concordaram.
Afinal, qual foi o acordo feito entre a APAS e o governo do estado? Foi só um acordo de apoio, onde a APAS disse ao governo do estado que estava com a intenção de zerar, de não distribuir mais as sacolas plásticas nos supermercados, e o governo do estado apoiou essa iniciativa. Simplesmente isso. Mas é um acordo, ou seja, é unilateral. O supermercado não conversou, nem houve uma conversa com a indústria, nem houve uma conversa com os consumidores. Aliás, os consumidores foram 100% ignorados, até porque como o interesse que estava por trás do acordo era simplesmente não ter mais esse custo, e não uma questão verdadeiramente ambiental, é isso, não tem muito o que falar. Silvia, e em sua opinião, o Brasil já está chegando num grande patamar para se tornar um país sustentável? Eu acho que a gente caminha devagar, mas vai caminhando, ou seja, um passo importantíssimo, já comentei, é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi publicada o ano passado, que está sendo regulamentada, que vai estar sendo implementada, inclusive. Eu acho que esse é um passo importantíssimo para o Brasil no caminho da sustentabilidade. Faltam vários, mas esse é um caminho importantíssimo e que a gente conseguiu dar no ano passado com a assinatura da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Silvia, em entrevista à revista Época, o presidente do Instituto Plástico e Vida, Miguel Baiense, declarou que o plástico é bom para o meio ambiente. Você partilha da mesma opinião? Sem a menor dúvida. O Miguel, quando fez essa afirmação, ele estava inclusive se referindo a um estudo britânico que foi encomendado pelo governo para a Agência do Meio Ambiente da Inglaterra, e esse estudo ele era comparativo do desempenho ambiental de 4 categorias de sacolas para transportar os produtos de supermercados. Então, por exemplo, sacola de pano, sacola de TNT, de algodão, TNT, sacola de plástico convencional e a biodegradável. E as sacolas plásticas foram as sacolas de 9 categorias ambientais comparadas. Em 8, a sacola plástica teve melhor desempenho ambiental que todas as outras sacolas. Ou seja, não tem como negar que, de fato, ambientalmente, ela tem um desempenho melhor que as outras sacolas. Realmente, não tem nem o que se falar. E isso sem contar que o plástico em si, ele poupa muito a quantidade de petróleo utilizada mundialmente no transporte, nos meios de transporte e na climatização, porque o plástico está presente nos carros, nos aviões, nos trens, nos navios, e isso faz com que o consumo de petróleo para o transporte dos produtos seja muito menor. Então, em última instância, e também, por exemplo, na questão de climática, ou seja, que é o outro grande consumidor de petróleo, que é a questão da climatização nos países frios, nos países muito quentes, o uso de ar-condicionado para aquecer ou para resfriar ambientes. Quando você usa o plástico na construção civil, você diminui drasticamente a necessidade dessa energia a ser gasta para a climatização. E então, em última instância, é esse plástico que poupa o petróleo do mundo. Silvia, muito obrigado por sua participação no nosso programa. Espero que você tenha gostado e volte sempre. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Hoje o Checkmate abordou o tema sacolas plásticas com Silvia Rolim. Obrigado pela audiência e até a próxima.